Fala, meus queridos! Belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Pedindo o seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Clica no sininho para receber as nossas notificações. Galerinha do canal! Galerinha foi ótimo, hein? O Fernando Diniz tem desfalques. O Fernando Diniz é complicado você trabalhar para dois senhores. Você acaba desagradando um e agradando o outro, né? Na seleção já está sofrendo um hate danado, uma pressão por grande parte da imprensa por causa dos resultados ruins da seleção brasileira e do mau futebol. A seleção brasileira só deu um chute agora. É impressionante. Fugindo completamente as características do trabalho do Fernando Diniz. Então é um hate, é um estresse desnecessário, quando ele poderia estar focado somente no Boca Juniors e no Campeonato Brasileiro, porque nós não estamos garantidos ainda na próxima Libertadores. Nós não estamos no G4, olhando a tabela, a gente está a 3 pontos do G3. 3 pontos é logo ali. Mas a gente não pode dar mole contra o Corinthians e se distanciar, porque a distância é pequena do G3? Mas a distância dos clubes que estão abaixo do Fluminense também é muito curta. Então temos que ficar espertos. Temos um jogo no Maracanã contra um adversário que tem uma camisa pesada. E o Fluminense tem desfalques seríssimos para esse jogo. O desfalque, certo, que é o do Nino. Está sendo preparado para o jogo do dia 4 de novembro contra o Boca Juniors. Não deve ser somente desfalque contra o Corinthians, mas também nos outros jogos do Campeonato Brasileiro. Isso aí já é um preocupante. Porque quando a gente se vira para o banco de reservas, quando a gente olha para as opções para substituir o Nino, que teve uma entorse na seleção brasileira, a gente fica louco da cabeça, né? Vendo as opções que o Fernando Diniz tem no banco de reservas. Quando a gente tem um titular, um parceiro do Nino, que é titular, que é o Felipe Melo, que não consegue completar 45 minutos em campo, pelos problemas físicos que ele tem, e sempre vai o André puxado para a zaga, sempre entra um zagueiro do banco de reserva, na maioria das vezes é o André que vira zagueiro, a gente fica preocupado. Se tem um titular absoluto que não completa 90 minutos e o companheiro dele de equipe que joga ao lado teve uma torção na seleção brasileira e está sendo preparado para o jogo do dia 4 de novembro, a gente fica preocupado com o decorrer do Campeonato Brasileiro. E não tem nada garantido. Eu sei que a gente quer, a gente pode, a gente está animado, a gente tem fé que vamos ser campeões da Taça Libertadores no dia 4 de novembro. Isso ninguém tira da minha cabeça. Mas não está garantido no momento essa vaga na próxima Libertadores. Então a gente tem que focar também no Campeonato Brasileiro e se manter lá no topo da tabela. E tem a situação do André, que estava com a seleção brasileira, essa famigerada data FIFA, que voltou ao Fluminense, a princípio para jogar contra o Corinthians, mas será reavaliado. E o Arias, que estava com a seleção colombiana. Aí vamos lá. Também será reavaliado pela comissão técnica do Fluminense. Departamento médico, preparação física, essa rapaziada deve olhar com carinho esses jogadores. Então vamos para a notícia. Olha só, o volante André e o meia Arias estão liberados para voltar a atuar pelo Fluminense após a data FIFA. André vive a situação mais tranquila, já que teve apenas 11 minutos no jogo foi o jogo anterior ao jogo contra o Uruguai. Foi contra a Venezuela, e já estão ali uns 11 minutos. Então houve um desgaste físico. Já o Arias, o André teve um desgaste físico menor, já que o Arias foi titular na última partida, jogou ali quase 90 minutos. Então o Arias é uma preocupação para a comissão técnica do Fluminense, por causa do desgaste físico. Jogou ontem, amanhã tem jogo de novo, agora contra o Corinthians, ele é um titular absoluto. Então o departamento médico do Fluminense, departamento físico principalmente, vai olhar a situação do André, que atuou 11 minutos contra a Venezuela, e não atuou contra o Uruguai, e vai ver a situação do Arias, que está sempre jogando com a seleção colombiana, quando não é titular entra no segundo tempo. Então essa é a preocupação da comissão técnica do Fluminense. Caso o André seja poupado nesse jogo de quinta-feira, amanhã às 21h30 no Maracanã, contra o Corinthians, caso o André seja poupado, quem deve entrar é o Martinelli ou o Alexandre, dependendo da formação tática. Caso o Arias, que é uma situação mais complicada, que teve mais desgaste físico porque foi titular no último jogo, o Arias não possa jogar, eu creio numa modificação, numa mudança tática do time. Saindo do 4-2-4, com o JK, Cano, Arias e Keno, para um 4-3-3. Aí sairia o Arias para ser poupado.
e o JK ocuparia o lado direito. Então, lado esquerdo o Keno, JK pelo lado direito e o Cano como referência. Aí mudaria a formação tática do time com essa ausência do Arias. Serão reavaliados. A comissão técnica vai observar a utilização desses dois jogadores que estão voltando de suas seleções. Já no caso do Nino é mais complicado, porque o reserva imediato, vamos lá, David Braz está voltando de contusão. Quando ele está bem fisicamente, aliás, quando ele não está voltando de contusão, ele não está bem fisicamente. Aliás, o David Braz entrou num momento da carreira que ele está com dificuldade de estar em forma. Ele já é um zagueiro lento, é um zagueiro que tem pouca velocidade, está com uma sequência de problemas físicos, está sempre desfalcando em algum momento ou outro, então é bem complicado contar com ele, principalmente para ser o substituto do Nino. Aí já é complicado. E jogar Felipe Melo, que não atua 90 minutos, e ao lado dele o David Braz também mal fisicamente, voltando de contusão. David Braz voltou a treinar ontem. Você vê o drama do Fluminense. O mais provável é que o Marlon faça a dupla de zaga ao lado do Felipe Melo, até o Nino poder jogar lá na final do Boca Juniors. Então o Marlon também é outro que não está talento, não é talento, tá? Ele está lento, ele é lento. Para muitas jogadas com falta, isso também é por causa da parte física, o camarada não se antecipa, não tem velocidade para se antecipar a jogada e roubar essa bola, então ele usa o recurso da falta, toma muito cartão amarelo. Então é muito complicado. Desde que ele voltou ao Fluminense, o Marlon não apresentou bom futebol, mas pode ser a opção ali ao lado do Felipe Melo. Aí já veio o drama do torcedor tricolor e do Fernando Diniz para escolher o substituto do Nino. Infelizmente o Nino machucou na seleção, não teve como evitar. Outra opção é o jovem, aí tá bem fisicamente, que é o Felipe Andrade, mas o Felipe Andrade não tem atuado como zagueiro no Fluminense. Tem atuado como um lateral direito. É a pardaldice ali do Fernando Diniz, utilizando esse garoto de lateral direito. Acho que descobriu um novo lateral, que é no caso o Felipe Andrade, que é zagueiro de formação. Seria uma opção interessante, mas não vem jogando nos profissionais como zagueiro. A outra é a mais impopular possível, que é o volante Thiago Santos, novamente improvisado como zagueiro, jogando ao lado do Felipe Melo. É um cenário que ninguém quer, que pode deixar muito a torcida do Fluminense louca da cabeça, com o Thiago Santos ao lado do Felipe Melo. E ainda tem isso, né? O Felipe Melo é certo que todo segundo tempo ele sai do jogo com bolsa de gelo no joelho e na coxa. Parte física do zagueiro, esse é o problema de você ter muitos zagueiro veterano, jogador veterano na sua equipe. Felipe Melo, David Braz, aí você sempre fica desfalcado nesse setor. Daí quando tem um jogador que é importante, que é um zagueiro, capitão da equipe, vai cedido para a seleção e volta machucado, aí toca o barata voa. Então a situação é essa. Nino está fora do jogo contra o Corinthians, vocês já sabem. Tem a opção do David Braz, voltando de contusão, do Marlon, do Felipe Andrade e do Thiago Santos. E o André e o John Kennedy serão avaliados pela comissão técnica, o aproveitamento deles no jogo contra o Corinthians. No caso do Arias, é um pouquinho mais complicado, porque jogou a última partida. O André, eu acho que ele deve estar em campo. Vamos torcer para isso. Porque o Brasileirão continua. E a gente tem que estar jogando nas duas frentes, focado nas duas competições. Na final do dia 4 e no Brasileirão. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe até o próximo vídeo.